Isabela e nós somos estudantes do terceiro ano técnico integrado em informática do IFMG Campus Ponte Nova. Hoje nós iremos discutir um pouco sobre o tema perspectiva sobre a saúde mental de homens e mulheres, uma cultura desigual e formas de lidar. Assim, nós convidamos a psicóloga e psicanalista Cindy, que dedica muito de seus trabalhos à saúde das mulheres. Cindy, se apresenta um pouco pra gente, como foi sua formação? Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou Cindy Galinari, eu sou formada pela PUC Minas e tenho especialização em psicanálise clínica com crianças e adolescentes. Desde que eu me formei, eu atuo no consultório particular e tenho focado o meu atendimento para mulheres. Primeiramente, seja bem-vinda, Cindy, agradecemos sua presença aqui. Para iniciar nossa conversa, você poderia nos contar um pouco sobre como começou o seu interesse pelo cuidado com a saúde mental das mulheres? Sim, desde mais nova, quando eu era adolescente, antes de conhecer a psicologia, eu percebia que tinha um tratamento diferente entre homens e mulheres. Através do curso, na graduação, eu fui percebendo que eu fui nomeando essa diferença, né? A diferença de gênero, como que a cultura, a sociedade influencia nisso. E aí, depois de formada, eu notei que eu queria estudar e focar nessa área. Bom, e de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, as mulheres elas acabam relatando um pouco mais esses problemas que elas enfrentam ao longo de suas vidas. Isso daí é por causa de quê? Existe alguma coisa dessa diferença entre o tratamento entre homens e mulheres? Como é que funciona? É uma diferença cultural. A forma como o homem e a forma como a mulher é tratado e criado na sociedade é completamente diferente. Existem papéis sociais que é colocado tanto verbalmente ou não de como que a mulher deve se portar e construir sua vida e como que o homem também deve fazer isso. Então a gente percebe que o homem tem uma criação que é de uma masculinidade que tem que ser rígida. E na verdade toda essa rigidez causa sofrimento, mas a criação da masculinidade é que ele não pode se expressar sentimentalmente, não pode chorar, tem que ser forte. Isso desde os primórdios, né? Desde quando criou-se o mundo e a gente vê nas histórias antigas. Em relação à mulher, a gente vê que o papel considerado é que a mulher é sensível, que ela sempre ocupa um lugar de cuidadora, e isso tornou com que ela pudesse relatar mais seu sofrimento, sua sensibilidade. Realmente. Eu tenho um irmão e a gente vê muito essa diferença de criação, né? Porque, vamos falar um pouco de papéis aqui, mas, por exemplo, eu aprendi a cozinhar desde nova, então tem uma diferença de tratamento realmente que a gente vê na prática. E por exemplo, a gente percebe que antes a mulher não trabalhava fora, então o principal papel dela era cuidar da casa, cuidar dos filhos e do marido. A gente vê isso sendo perpetuado, só que acaba que vai diferenciando um pouco. Depois a mulher toma o papel de poder trabalhar fora, mas ainda assim continua assumindo o papel dentro de casa. E isso a gente vê nas criações, nas famílias, né? Inclusive, quando você falou esse negócio aí de diferente de tratamento entre mulheres e homens, querendo ou não, me identifiquei um pouquinho, porque no começo do ano, inclusive Isa, Gabi, Manuel até lembra um pouquinho, eu tava passando por uma séria dificuldade de adaptação mesmo, porque sair 2 anos de EAD pra estudar presencialmente é meio complicado. Aí eu acabei, ficando com muito problema com ansiedade. Fiquei tendo ansiedade direto e eu não sabia muito o que recorrer, o que fazer. Aí eu fui comentar com minha mãe que eu tava tendo esse problema lá, que eu precisava de ajuda. Aí minha mãe foi lá e comentou, eu não criei filho fraco, eu não criei filho pra isso. Aí, querendo ou não, eu peguei o negócio pra mim, tentei cuidar sozinho, acabou que não deu. Eu piorei um pouquinho, aí só depois que ela viu que eu piorei um pouquinho, inclusive, se for ver, eu acho que eu perdi 4 quilos, assim, decorrência de um mês, mais ou menos. Na pandemia eu já tinha perdido, 10 em um mês e meio por aí, por causa desse problema. Aí acabou que ela procurou ajuda no profissional e querendo ou não, conversar com um profissional sobre isso aí, ver que o meu problema não tá sendo, sei lá, jogado de lado, me ajudou bastante. E teve um outro caso lá na minha família lá que eu fiquei bem intrigado também, que também foi com minha mãe lá, que minha prima, ela ia fazer uma prova, só que ela tava tendo problema de ansiedade com essa prova. Aí eu vi lá minha mãe falando sobre essa prima e falando lá que tava preocupada lá, porque a ansiedade é muito ruim, que ela tava muito preocupada lá, passando dica pra prova dela, né? Aí eu fiquei associando, eu falo um negócio lá, eu tenho que ser forte.
Mas já minha prima, assim, ela já fica se preocupando um pouquinho mais. Aí eu fiquei realmente bem sentido. E, querendo ou não, foi um período bem difícil na pandemia. De fato, a gente percebe como que isso vai se dando, né? Provavelmente sua mãe foi criada assim, e talvez até com mais rigidez. E o problema disso, assim, para a pessoa que sofre, é que ela tem que piorar para as outras pessoas reconhecerem que é necessário ajuda. Então acaba tendo um sofrimento muito intenso aí. Sim, tipo, chegava um momento lá que, quando eu tava lá em casa, eu acordava, ia lá no banheiro lá, tinha que ligar o chuveiro lá, tipo, passava mal dentro do chuveiro lá, para meus pais não saberem que tava passando mal, tá ligado? Porque quando eu falei que tava passando mal, acabou que eu não fui bem aceito. E como que, por exemplo, o Christian faria pros pais dele levarem ele a sério? Sabe? Pra não ter que chegar ao ponto de ficar ruim de verdade pra procurar ajuda. Uma das coisas quando a gente faz tratamento com criança e adolescente, tem uma relação muito grande com como os pais se responsabilizam pelo que está acontecendo. Então, cada pessoa foi construída de uma forma. Existem pessoas que não conseguem reconhecer o sofrimento dos outros e principalmente aqueles que eles mesmos cuidam. Isso faz com que o problema seja agravado. A falta do diálogo, da conversa sobre esses temas que são difíceis, faz com que as pessoas parem de lidar. O que poderia fazer é que antes de chegar nesse momento, por exemplo, vocês que estão aqui na escola, chegarem a esses responsáveis da escola, professores, pedir para conversar, porque através desses outros adultos, poderiam ter um diálogo para ver, antes de chegar nesse nível maior de sofrimento, o que eles poderiam fazer em conjunto. E com seus conhecimentos durante o curso de psicologia e com os atendimentos em clínica, o que você notou que é mais relatado entre as mulheres e entre os homens? Quais são os problemas mais frequentes e comuns entre ambos? Existem pesquisas que mostraram que as mulheres têm mais ansiedade e depressão e os homens, o transtorno deles é sobre o alcoolismo, o abuso de álcool e outras drogas. Além disso, as mulheres têm mais depressão, só que o índice de suicídio é maior entre homens. Homens se matam mais. Porque muitas vezes tem casos assim de sofrimento que eles não conseguem se expressar, ou quando se expressam, as pessoas não escutam, e a única forma que eles conseguem para acabar com a angústia, todo o sofrimento, é através do suicídio. O abuso de álcool e outras drogas é um método que a pessoa sai da realidade. Então ela não consegue lidar, não consegue falar quando está no momento ali real, lúcido. Então acaba utilizando essa forma também para sair e não ter que lidar. Porque quando tenta lidar, geralmente é recriminado. E em relação às mulheres, tem uma sobrecarga, ainda que elas possam falar sobre o sofrimento, tem uma sobrecarga na vida das mulheres que é muito grande. A maternidade é sofrida, e isso não é falado. Ultimamente, que tem falado quanto que maternidade é complexo. A questão dos cuidados com o lar, com o casamento, com os filhos, que é uma sobrecarga das mulheres, que muitas vezes os homens acabam não tendo esse papel. Acaba, para a mulher, tornando isso mais intenso. Quando as mulheres vão para o âmbito do trabalho fora de casa e precisa estabelecer os mesmos resultados que os homens, aí também é uma outra forma de sobrecarga. E o padrão estético, que é muito exigido das mulheres, como que elas devem ter a imagem, como que elas devem se apresentar fisicamente. Tudo isso faz com que desenvolva mais episódios de ansiedade e depressivo. Foi bom você ter tocado nesse ponto, porque a gente tinha entendido que esse fato de ser reprimido causa muitos desses problemas mencionados em homens, mas eu estava realmente querendo entender quais eram as possíveis causas para esses problemas nas mulheres. Foi bom você ter tocado no ponto da maternidade, porque atualmente eu realmente vejo algumas outras mães dizendo como a maternidade é difícil. Inclusive, tem uma influenciadora que diz que ela não gosta da maternidade, que ela ama a filha dela, mas não gosta da maternidade, e ela é muito recriminada ao dizer isso. As pessoas dizem que ela não é uma boa mãe, por isso eu acredito que isso deve pesar muito, né? Você ter que vivenciar tudo isso, ainda mais se você for uma mãe solteira, e não puder dizer que é difícil, né? Então,
provavelmente causa muita ansiedade, realmente depressão, um pesar Sim. muito grande. Tem uma questão hormonal só do período da gravidez e após, né, que é muito intenso para a mulher. E a questão da maternidade, né, de que tem que lidar com isso, da gravidez, de se o pai vai se responsabilizar ou não, se vai estar com o pai. Às vezes, e assim, na verdade acontece muito, separações depois que tem o bebê. A gente vê muitas separações com bebês até 2 anos, porque a mulher está voltada muito para a maternidade e o homem se desvincula, porque ele não foi criado para ter essa responsabilidade emocional de cuidar junto com a criança, de entender o momento, toda essa questão de sensibilidade. A maternidade exige muito da mulher. Então, ela rompe, por exemplo, com o desenvolvimento profissional, porque ela precisa de sair da licença maternidade, muitas vezes não tem um apoio. Ela rompe com o estado individual da mulher, porque ela fica muito sem tempo para si, principalmente quando não tem rede de apoio. Ela fica por conta do bebê. E, ao longo da vida, vai passando por diversas coisas com a criança, né? A dedicação que precisa para a criança, que é complexa. Só que muitas mulheres não tinham consciência do quanto que é complexo a maternidade, porque não era falado para as pessoas, não era falado para essas mulheres. Só se falava que tinha que casar e ter filhos, mas não falava do quanto que é difícil a maternidade. Aqui, você tinha falado de pais que geralmente abandonam os filhos e tal. E tipo, o que você acha que... Como é que você acha que desenvolve um problema psicológico nessa criança? Como é que você acha que é o psicológico dessa criança crescendo com pais divorciados, pais separados, nem vendo um dos pais? Então, tem algumas coisas aí, por exemplo, às vezes existem as crianças que nunca tiveram contato com o pai. E aí a mãe consegue lidar bem, ou pelo menos evita passar isso para o filho. Crianças são espertas e elas sacam tudo, né? Ela percebe, porque o coleguinha tem o pai, uma referência masculina, e ela não. Mas assim, a forma de lidar ali faz toda a diferença. Agora, às vezes tem pais que são separados que o pai é super presente. E aí não tem esse impacto em si da separação para algo negativo. Mas a questão de como que esse pai vai se apresentar na vida dela. E como que os adultos ao redor conseguem trazer essa figura. Porque às vezes traz uma figura muito negativa e de fato, né, a mãe que está ali, as pessoas que cuidam da criança, sentem muitas coisas e podem ser ruins pela aquela figura que devia se responsabilizar e não responsabilizou. Então varia muito e tem essas pessoas que nunca tiveram um pai presente, tem as pessoas que tiveram, assim, até, por exemplo, só a infância presente, mas é importante pensar sempre que é muito subjetivo. Então, desde criança, a gente vai lidando com as coisas e vai trazendo um significado para tudo que acontece. Então, pode colocar como irmãos, né? Se os pais tiveram uma relação muito difícil, se o pai depois abandona, pode ser para um irmão irrelevante e pode para o outro causar muito sofrimento. Então, isso acaba sendo muito individual. E como devemos lidar com essa diferença, Cindy? Então, é importante a gente sempre, para tratar de qualquer coisa, identificar qual que é o problema. Então, a questão é social, é cultural e a diferença entre homens e mulheres, como que são criados, como que são tratados. Quando a gente reconhece essa diferença, a gente consegue avaliar os meios para tratar. Então, a gente tem que abordar esses problemas, por exemplo, reconhecendo que o homem não foi criado para dizer da sua sensibilidade, não foi criado para poder mostrar que está frágil e que muitas vezes ele é criado para tentar solucionar seus problemas através da violência. E em relação às mulheres, é reconhecer como que essa sobrecarga influencia na saúde mental dela. Então, reconhecer como que é a intensidade no trabalho, a dificuldade da maternidade, ser rede de apoio para essas pessoas. Mas, primeiro de tudo, é que precisa de reconhecer e conversar sobre isso para entender um meio. E o que você acha de homens e mulheres no geral
que descontam seus problemas em outros lugares, tipo academia, fazendo algum esporte, alguma coisa assim. Então, a gente chama isso de atividades terapêuticas. Toda atividade que é benéfica para você, que gera bem-estar, que gera qualidade de vida, é terapêutico. E isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. Mas a gente tem que entender que não adianta a pessoa só fazer academia se ela não consegue se relacionar, se ela não consegue conversar. Porque como que ela vai ter uma relação saudável? Aí ela vai para academia sempre quando tiver um problema e não vai resolver? Então, assim, tem dessas atividades que são importantes, mas também tem algo que é da relação sempre com o outro. Como que vai se relacionar de uma maneira saudável. Tem até um negócio lá que, inclusive, eu já escutei até um carinha da academia falando isso daí, que é sentir dor pra parar de sentir dor. Ele desconta muito no corpo dele, tipo, pega muito pesado em um exercício lá pra sentir dor física, pra acabar pra não sentir a dor psicológica. Acontece muito isso. Então, os homens apresentam muitos sintomas físicos, porque, inclusive, vai em diálogo com o seu relato anteriormente, que como ele não pode se expressar, ele transfere isso fisicamente. Então, não só isso como que ele traz para a dor física, né? Existem outras formas de perder peso, a ansiedade num ponto mais físico, aquele ataque cardíaco, sabe? O coração acelerado, porque não consegue se expressar e não aprendeu a se expressar. É um problema gravíssimo mesmo. Sempre que eu vejo homens relatando finalmente que tem ansiedade, já é um nível muito grave, a ponto de realmente estar sofrendo muito com isso, enquanto eu vejo mulheres mencionando antes de chegar a esse ponto. Então, infelizmente, isso acontece, mas infelizmente acontece com os homens. E voltando nesse lance dos homens não poderem falar sobre o que eles sentem, eu frequento a academia e lá tem um menino pequeno, o pai dele ele já foi policial no Rio de Janeiro, só que agora ele já se aposentou e já veio morar aqui em Ponte Nova, que é um lugar bem tranquilo. E quando ele foi policial, ele já foi do BOPE, ele já teve tantas situações que, por exemplo, ele já teve que carregar 4 colegas deles mortos nas costas, lógico que não juntos, situações separadas. Mas eram situações tão horrorizantes que, às vezes, os colegas deles, eles não procuravam ajuda, até na área mais psicológica dentro lá da PM, e o índice de suicídio até mesmo dentro do batalhão dele era, assim, bem elevado, porque era uma situação mesmo de guerra. Só que muitos dos colegas dele, que lutavam lado a lado com ele, não manifestavam, não procuravam ajuda e ficavam com aquilo ali na mente. Sendo que eles pensavam, caso eu falasse alguma coisa, eu ser taxado de fraco, alguma coisa do tipo. Eu tô no meio aqui de um monte de cara que preza muito pela masculinidade, como é que eu vou me abrir, né? A elite da PM, né? Sim. Então é muito complicado. Entra nesse papel, assim, da masculinidade rígida que chega a ser tóxica. Então, tem algumas coisas dessa masculinidade que o cara não poder se abrir, de ter qualquer relação próxima ao que é feminino, né? Por exemplo, como que um cara desse vai arrumar casa ou vai cuidar dos filhos, trocar a fralda do filho? Isso tem uma proporção tão irreal, tão que é impossível para eles, e geralmente, assim, os índices são muito elevados sobre saúde mental, o sofrimento desses homens são muito elevados, porque lá é muito mais intenso do que aqui na sociedade, né? Que tá todo mundo. Lá é um grupo de homens reforçando essa masculinidade tóxica. Então, eles não vão ter abertura para poder falar sobre si, não vão ter abertura. Se um deles descobre que o outro foi na psicóloga, é um vexame para eles. Tem um filme que chama Sniper Americano, não sei se vocês já assistiram. Ele mostra, né, aquele moço lá que foi pra guerra e fala um pouco sobre a saúde mental dele, né? De que ele fica traumatizado e aí depois, no final, ele vai pra um grupo, né, pra tentar socializar e conversar com esse grupo que também foi pra guerra. Então, assim, é a única forma de tratar mesmo, que é o diálogo. Agora, senão, eles vão pra ação.
E aí a ação ou pode ser a violência com o outro ou consigo mesmo. Sim, até mesmo ele já me disse que caso ele demonstrasse medo ou que ele estava com o psicológico abalado, seria até ruim para os companheiros dele. Eu não acho que isso daí seria uma forma de toxicidade, eu acho que isso seria até para preservar a sobrevivência deles, porque é algo até mesmo comprovado. O medo em uma situação de combate, por exemplo, ele é contagioso, ele pode até mesmo paralisar o colega dele. Talvez abalaria a confiança também. Abalaria a própria confiança e prejudicaria a própria ação da equipe. Então é uma situação bem delicada, é bem complicado mesmo, porque demonstrar sentimento numa área daquela que ele atuava, por exemplo, seria necessário como ser humano, mas aquilo ali não é a situação de humanidade, é a situação de guerra. Então, tem uma questão que é a identificação entre grupos. Então, às vezes, demonstrar fraqueza no momento ali da ação realmente vai fazer com que os outros se sintam assim e tudo. Mas a questão é que, para além da ação, sabe? Quando tá em casa, quando não tá lá naquele momento, procurar ajuda. Porque aí até consegue lidar melhor com o medo, com o receio, com os traumas que essa profissão gera. sim. E você mencionou também que tanto os homens quanto as mulheres, eles acabam sofrendo um pouco essa questão de imagem, né? Autoestima, isso afeta muita gente outro dia, esses dias atuais. E então, como que a gente mantém a autoestima na prática? Sempre percebendo a individualidade. A autoestima é a relação que você tem com você mesmo. Então, você sempre tem que perceber o que é que você gosta, o que é bom pra você. Se você gosta de academia, vá à academia. Se você gosta de escutar música, de estudar, praticar algum hobby. A autoestima é a relação de você se valorizar, portanto, entender as coisas que você gosta e fazer o possível para praticar. E, além disso, compreender, se acolher nos seus momentos de fragilidade, de procurar ajuda quando necessário, compreender quando você erra, o que você errou, não ficar estagnado ali se remoendo, porque acontece muito. E aí, ali, gera também sofrimento. Mas perceber os erros e tentar fazer o possível para passar por eles, entender e acolher. Então, para colocar em prática a autoestima, tem que ser uma relação diária. Porque também é um sentimento, é o que você sente por você. Então, se você estiver mal, você vai criar mais estímulos para tentar se sentir bem com você mesmo. E o complicado é que esse negócio de autoestima pega muito, tanto em homens quanto mulheres, porque, querendo ou não, nas redes sociais, não é imposto, tipo, uma pessoa... Não quero falar uma pessoa normal, mas não é imposto uma pessoa que a gente vê no cotidiano como bonita, como perfeita, algo assim. Parece É que tá todo imposto. mundo feliz, tá ligado? A rede social posta todo mundo feliz, posta todo mundo com 1001 efeitos, ou uma foto super editada. E muitas vezes a gente acaba se comparando com tal padrão que às vezes é inalcançável e acaba abalando a autoestima. E Não também... só em rede social, mas em série também, porque acabam querendo retratar a série adolescente usando ator que tem um corpo de 30 anos, né? Porque essa é a idade da pessoa. Inclusive, até um ator de 17 anos que interpretou recentemente uma série adolescente, ele falou que isso é muito complicado, porque a gente que é jovem se compara o tempo inteiro com essas pessoas que não têm a nossa idade. Exatamente. A rede social, as séries, filmes, trazem um contexto que não é da realidade. Então, como que a gente percebe que isso impacta na nossa autoestima? Vendo o que a gente está seguindo, como que a gente está se sentindo com aquilo e reconhecendo o que é real e o que não é real. Porque, por exemplo, existem muitas mulheres aí com diversos procedimentos estéticos e aí alguém que está em casa, que não tem condição financeira, que já é pressionada pela sociedade a ter um padrão estético, como que ela vai ficar se ela não tem autoconhecimento em perceber que aquilo dali não é real, que aquilo dali não é pra ela, que não vai de acordo com a realidade dela? Então, se assiste essas séries que tem pessoas com o corpo, pessoas mais velhas, né, atribuindo como se fosse adolescente, tem que ter essa visão crítica de que aquilo dali não é realidade. E você tocou nessa questão financeira, me veio à mente como que a gente faz para que algumas pessoas tenham acesso à saúde mental, porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue, né, acessar isso. Hoje, a terapia, pelo Conselho Federal de Psicologia, o que estima-se,
para cobrar a sessão a R$ 199 o valor mínimo. Então, a sessão, a gente recomenda uma sessão por semana, que aí no Brasil vai ter 2, 4, 6, 8, R$ 800 por mês para poder investir em terapia. Não é que o valor seja alto, mas é que, porque o valor desse trabalho custa muito. Está falando sobre sua saúde mental, um tratamento da sua saúde. Mas a questão é que as pessoas não têm condições financeiras para poder arcar com isso e acaba ficando muito negligenciado. Sim. A gente vê pessoas que já não têm acesso, por exemplo, às sessões de terapia e às vezes tem que ser encaminhada para psiquiatra e querem manter atividades terapêuticas na academia, então fica muita coisa, né, para manter. Uhum. Tem pessoas que eu atendo que, por exemplo, elas tentam ir pra academia e aí, tipo assim, para um momento, não pode fazer terapia porque aconteceu alguma coisa. Aí, às vezes, faz uma vez por mês pra tentar manter. Só que a gente vê também, por exemplo, quando as pessoas vão ao psiquiatra e aí não fazem acompanhamento psicológico, que é o mínimo, que é o necessário, porque você tem que tratar do seu psicológico, o medicamento vem como secundário, né? Só ali um tratamento momentâneo para depois, em algum dia, se for possível, retirar essa medicação. Então, as pessoas não tendo acesso e também, de um outro lado, a saúde mental sendo muito negligenciada, faz com que as pessoas achem que não deveria investir. Considera caro porque também não consegue enxergar o valor disso. Tem muita gente que não acredita em psicólogo, né? Falando aqui, não vou no psicólogo não, pra quê? Não vai ajudar em nada, não vai melhorar a minha situação, conversa com qualquer um. Sim. E acaba que não conversa. E, na verdade, teve até um negócio no TikTok que falava assim, terapia é muito caro, vem comprar a blusinha e conversar com a vendedora. E a gente fica assim, a gente está baseado em técnica, em ciência, em estudos que a gente faz diariamente e estudos que têm que ser atuais para ir acompanhando tudo que está acontecendo na sociedade. Então, é lamentável isso, mas acontece muito. E as pessoas negligenciam muito a terapia, eu acredito, porque existe um número muito grande de pessoas que não está de fato acostumado com isso. Muita gente não deve acreditar em terapia porque cresceu em uma geração em que as coisas deveriam ser engolidas e pronto. Então, como que a gente leva para essas pessoas essa importância da saúde mental? A gente convence elas de que é algo que deve ser levado a sério? Porque às vezes a gente que é mais novo, até faz terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia. Sim, acontece muito. A gente tem que pensar que nós não temos responsabilidade pelo que o outro pensa e a forma como o outro age. Então, a gente pode levar informação, mas às vezes o outro não quer saber. E assim, triste, mas a realidade aí te cabe. Ou você vai querer ficar insistindo e vai se desgastar, ou vai ficar insistindo e vai continuar, porque não tá se desgastando. Mas a questão é que precisa entender qual que é, onde que você tá. Se você tem abertura com os adultos em sua volta, se você não tem abertura, não há muito o que ser feito. A gente, às vezes, como psicólogo, chega alguém, às vezes adulto, mas muitas vezes adolescente, e a pessoa fala, não quero fazer terapia. Eu não vou obrigar ela a falar, né? E é porque a mãe, alguém falou pra ir. Então, assim, sempre tem que partir de um desejo do outro também de escutar. Mas, desde a pandemia, porque foi um momento muito intenso, as pessoas acabaram prestando um pouco mais de atenção na saúde mental, porque houve mais sofrimento, né? Deveria ser uma coisa que vinda como prevenção, mas muitas vezes vem como depois, como uma forma de remediar, né? A terapia como um medicamento, como uma forma de amenizar depois que chegou num sofrimento maior. Então, desde a pandemia, eu reconheço que houve uma expansão maior do significado da terapia, dos benefícios da terapia. Mas até antes disso, era muito mais difícil. Tá, bom, nós vimos que você faz parte do projeto Cuide-se Mulher.
Você poderia explicar um pouco mais sobre esse projeto e por que não existem tantos projetos assim hoje em dia? O projeto Cuide-se Mulher teve o intuito de ser criado para ser voltado para o atendimento psicológico para as mulheres e ter disseminação dos cuidados com a saúde, não só para mulheres, né, mas de uma forma geral, para todas as pessoas. Então, o projeto foi criado no contexto da pandemia. Eu tinha me formado há pouco tempo, essa minha amiga também, e a gente quis criar porque também era uma forma de a gente manifestar nosso interesse em acolher mulheres, tratar mulheres e tentar fazer o máximo para expandir essas informações sobre saúde mental. E aí entraram outras mulheres de diversos lugares e hoje a gente permanece atuando com ele. Bacana. E pra gente finalizar, o que podemos melhorar nessa situação dos problemas enfrentados por homens e mulheres e também como podemos melhorar o tratamento de ambos? Nos últimos anos, a gente viu que houve muito discurso da violência como método para solucionar os problemas. E isso não funciona, tá? Isso não é resultado. Sempre vai ser o diálogo e sempre vai ser uma posição sua de falar do que você acha, do que você quer, e uma posição sua de escutar o outro. Então, quando você fala de pensar no tratamento para a sociedade, é escutar essa sociedade, falar para ela o que já identificamos. Identificamos que homens têm que cumprir um certo papel e isso gera sofrimento mental. Identificamos que mulheres também têm que cumprir um outro papel e também gera sofrimento. A gente precisa comunicar, perceber com essas pessoas, conscientizar e notar que é assim, através do diálogo, que a gente vai conseguir fazer a diferença. Essa situação, tipo, é meio até, como eu vou dizer, estranho de eu falar, porque muitas vezes eu fazia isso, tipo, eu chegava aqui na escola mesmo muito mal, só que eu pensava, é melhor eu ficar mal na escola do que ficar mal em casa, em algum outro lugar. Aí, uma forma que eu usava pra, vamos dizer que ficar bem assim, não era conversa com outra pessoa nem nada, era ir lá pra quadra, ficar, tipo, um tempão jogando basquete lá, jogando com meus amigos lá, e esquecer de todos os problemas. Inclusive, quando a quadra caiu lá, quando eu tive a notícia que a quadra caiu, eu fiquei bem triste, realmente, porque minha terapia lá da quadra acabou indo pro chão, e eu fiquei pensando, pô, mano, o que eu vou fazer se eu chegar mal lá na escola alguma hora lá, se acontecer alguma coisa ruim pra mim? Tipo, geralmente eu só ia lá, chegava mal lá na quadra, jogava um pouco de basquete, descontava tudo lá e saía bem, saía esqueci um pouquinho. Porque são atividades que geram bem-estar, mas elas não solucionam os problemas, né? Ela vai amenizar ali momentaneamente o sofrimento, que é importante, né? Porque a gente não quer ficar em sofrimento e não deve. Mas pra gente resolver isso, esse sofrimento, a gente precisa de tratar. Hoje, né, tem muitos, principalmente desde a pandemia, projetos sociais que conseguem fazer com que as pessoas tenham mais acesso para poder fazer terapia. No caso de pessoas mais novas, tem sempre que tentar encaminhar para os pais, os adultos responsáveis ou a escola, porque a escola também tem um papel muito fundamental na formação das crianças e adolescentes, né? Então, acaba que para os mais novos, esses são os dois meios, né? Depois que cresce, que tem mais disponibilidade, independência, consegue acessar de forma mais independente. É isso. Excelente. Foi uma ótima conversa. Bom, então foi essa a nossa conversa. Eu espero que esse tema tenha sido agregador e que tenha trazido mais conhecimento para você que está assistindo, que vocês tenham gostado. Obrigada pelo convite, foi Obrigada, ótimo estar aqui Carolina. com vocês. É isso aí, galera, tamo junto. Foi isso. Excelente.